Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão? Professor Juliano Viegas na área, língua portuguesa. E o que eu estou fazendo aqui? Galerinha, vim resolver com vocês aí o segundo simulado. Isso mesmo, pessoal, aí os ex-alunos, galera que já está há um tempo aí na batalha, estudando bastante e com conhecimento lá em cima. Ah, tô sabendo. Então, galera, vamos lá, vamos ver as questões que caíram, os conteúdos que foram exigidos, né? Ver algumas alternativas aqui interessantes. E começa assim o nosso texto. Aliás, a nossa prova. Texto 1, A Princesa e o Sapo. Uma famosa história, até mesmo antes de virar desenho, né? Já era bem conhecida a história. Então eu coloquei aqui a primeira parte só para nós nos ambientarmos e para eu dar uma dica para vocês, que eu acho sempre legal, turma, a gente falar um pouco sobre compreensão e leitura. Que leitura é uma coisa e compreensão é outra. Como assim, professor? Galerinha, é isso mesmo. O pessoal que tá com o pai e a mãe aí, ô galera, assistindo junto, ótimo. Pessoal, olha só. Ler é tu pegar e ler o texto de uma vez só. E o que acontece quando a gente faz esse ato de ler? Chega lá no final, muitas das vezes a gente não lembra nem o que está aqui dentro. E a interpretação, né, a compreensão lá do CMPA nos exige um conhecimento bom do que foi lido. Então, galera, a minha ideia é não leiam apenas o texto, compreendam o texto. Como é que a gente faz isso, professor? Como é que eu posso melhorar essa ideia? Pode, e simplesmente fazendo o quê? Sublinhando e circulando as palavras que lhes chamarem a atenção, certo? Por exemplo, ó, era uma vez uma bondosa princesa muito bonita, de cabelos longos e sedosos, que vivia num reino muito distante. Então essas coisinhas assim, vai marcando, vai lendo com calma, vão admirando o texto. Isso mesmo, admirando, o que quer dizer contemplando. Assim a compreensão fica melhor. Um dia, ó, sem querer, a princesa deixou cair uma bola dentro de um lago. Ali começa um certo conflito. Tava a princesa, deixou a bola cair no lago. Pensando que a bola estivesse perdida, começou a chorar. Por que ela começou a chorar? Boa, galera, porque ela pensou que a bola estivesse perdida, uma vez que ela caiu. O tamanho do lago não foi dito, né? Pode ser gigantesco o lago, a bola pode ter afundado, ido para longe, enfim. Princesa, não chore, vou devolver a bola para você. Disse um sapo. Ó, tem que marcar, ó, quem disse foi o sapo. Galera, marca, não tentem decorar, não forcem a mente para isso. Marca, guarda, porque aí tu vai lá e retoma a questão. Quando uma questão citar alguma coisa parecida com essa ideia, então, opa, eu marquei isso, ajuda-nos a memorizar. Combinado? Pode fazer isso? Perguntou a princesa. Claro, mas só farei em troca de um beijo. Olha aí, ó, aquela velha história do sapo. A princesa concordou. Então, o sapo apanhou a bola, levou-a quem? A bola até os pés da princesa e ficou esperando o beijo. Mas a princesa pegou e aí você sabe o restante da história. Beleza, galera? Então olha só como é legal tu ir marcando, já sabemos, né, que era uma princesa de um reino, perdeu a bola, começou a chorar, gostava muito de um lago. O sapo se ofereceu para ajudar, mas só se ofereceu ajuda em troca de um beijo aqui no caso da história. Bom, já temos bastantes informações. Vamos lá. Questão 1. Qual a frase, olha só, resume a ideia principal do conto? Vamos ver ali as estruturas. A persistência nos leva aos resultados almejados? Não, acho que não tem muito a ver. Uma princesa dengosa não tem palavra? A mentira tem o tempo contado e as pernas curtas? As promessas devem ser cumpridas? A obediência é a chave do sucesso. Galera, dessas aqui, a que mais nos leva à resposta correta, com certeza, é a letra D, Dinamarca. As promessas devem ser cumpridas. É isso que se aprende ao ler esse conto aí bem legal da Princesa e o Sapo. Né? Prometeu, então honrem as palavras. Ó, prometeu pro pai e pra mãe que ia ajudar, que ia limpar o quarto, que ia arrumar a cama. Tem que cumprir, galerinha. Feito. Questão 2. Em todo conto, a ordem inicial dos acontecimentos é modificada por uma situação inesperada.
Que fato mudou a ordem dos acontecimentos no texto A Princesa e o Sapo? Aí vão entrar, ó. A princesa deixou cair uma bola no lago e começou a chorar? Barbada, né? O sapo pediu um beijo, isso veio depois. O sapo resolveu ajudar a princesa pegou a bola e correu para o castelo. O rei interrogou o sapo e chamou a princesa. E é por isso que a gente já vai marcar letra A de Azambuja. Tá ali no início do texto, a gente até leu aqui na tela, né, turma? A princesa deixou a bola no lago e começou a chorar. É aqui que começa o conflito, como eu disse ali quando estávamos lendo para fazer a compreensão inicial do texto. Então, questão 2, letra A de Azambuja. Questão 3. Como essa situação foi resolvida? Olha só. A princesa fugiu com a bola sem dar o beijo? O sapo perseguiu a princesa por todos os cantos? O sapo apanhou a bola e levou essa... Turma, atenção. Deixa eu botar as outras. Deixa eu colocar as outras já para explicar a questão. O rei ordenou que levasse o sapo para o lago. A princesa obedeceu ao rei e beijou o sapo. Primeiro a gente tem que compreender, ó, quem é essa situação. Essa situação se refere à questão número 2, certo? Se me permitem, vou voltar aqui rapidão. Ó, a princesa deixou cair uma bola no lago e começou a chorar. É sobre isto aqui a que se refere a questão 3. Ficou claro? A questão 3 se refere à resposta correta da 2. Uma se liga à outra. E como é que se resolveu aquela ideia ali, ó? A princesa fugiu com a bola? Não, se ela perdeu e estava chorando, opa, então não pode ser. O sapo perseguiu a princesa por todos os cantos, não tem nada a ver com aquela ideia. Tipo, o sapo apanhou a bola e levou até a princesa, aí fechou. Ó, o rei não, a princesa não, por isso letra C. Questão 3C, Canadá, turma. Era preciso ter um entendimento da questão 2 para responder a 3. Certo? Então essa situação se refere à princesa perder a bola no lago e começar a chorar. Questão de número 4. Esse acontecimento resolveu um problema, mas trouxe um conflito. Que conflito foi esse? Ó, o sapo passou a perseguir a princesa, o sapo queria o beijo da princesa, o rei ficou bravo com o sapo, o rei mandou a filha cumprir sua promessa, a princesa pegou a bola e correu para o castelo. De novo, todas existem no texto, professor. Por que todas estão corretas? Porque tu tem que ter atenção a isso aqui, ó. Esse acontecimento resolveu um problema. Primeiro, que problema? O da princesa perder a bola e estar chorando. Mas trouxe um conflito. Que conflito foi esse? Que a princesa fez uma promessa, porém, ó, ela pegou a bola e correu para o castelo. Por isso, galera, questão 4, letra E de Equador. Não são difíceis as questões, você tem que cuidar no enunciado. Por isso, a tremenda importância de compreender os enunciados das questões. Então, esse acontecimento, qual acontecimento? Precisa chorar, perder a bola e chorar. O que a questão 3 disse? Né? Que ele pegou a bola e levou até a princesa. E que conflito criou? Que ela pegou a bola e correu. Então, é uma sucessão, ó, é uma ordem cronológica ali da história da princesa e do sapo. Questão 5, turma. No trecho, ele contou que uma bruxa o havia transformado em sapo e somente o beijo de uma donzela acabaria com o feitiço. Assim, ele se apaixonou pela princesa e a pediu em casamento. Os termos sublinhados, vou marcar aqui, ó. Por ordem de aparecimentos, referem a quem? Vejam. Muito cuidado, turma, para fazer essa questão aí. Né? Vai lá no texto, pega o contexto. Então, ele contou que uma bruxa o havia transformado em sapo. Ele quem? O rapaz. O rapaz virou sapo, não é o sapo que virou sapo. Então é o rapaz. Então eu posso tirar a B e a C. E somente o beijo de uma donzela acabaria com o feitiço. Assim ele se apaixonou pela princesa e a pediu em casamento. Por isso, turma, ó, rapaz, rapaz e princesa. Ele se apaixonou pela princesa e a pediu em casamento. Letra D, Dinamarca, bem simples, só cuidar a ideia. Questão número 6, o fragmento. Mas a princesa pegou a bola e correu para o castelo.
Não poderia, não, ó galera, marca, sublinha pessoal, pega a caneta lá, o lápis que vocês têm para usar para fazer o rascunho da redação e marca para chamar atenção, que é para marcar aquela que não poderia ser reescrito como sinônimo dessa estrutura. Vamos ver. Notem que o que vai mudar aqui, turma, é esse mas. E esse mas vocês já estudaram, vocês já sabem que ele é uma conjunção coordenada adversativa, isso mesmo. Aquela usada para ideias opostas, ideias contrárias, que é o caso do porém, que é o caso do entretanto, que também é o caso do no entanto e o todavia, mas não é o caso do portanto. Por isso, questão 6, letra B, Brasil. Enquanto as palavras mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, são todas adversativas, turma, o portanto ele vai ser uma conclusiva, isso mesmo, boa, tudo bem. 6, então, B, Brasil é a que não reescreve um sinônimo da oração dada. Questão de número 7. Sabe-se que os pronomes relativos são usados para unir duas orações, ou seja, dois verbos, de forma coesa, a fim de que não se repitam termos, ou seja, o relativo ele sempre retoma a palavra anterior na nova oração. Assinale a alternativa na qual há esse elemento de coesão, ou seja, dessas aqui, onde é que eu vou ter um pronome relativo? Duas dicas que nos ajudam muito. Primeiro, galera, o relativo ele está sempre depois de um substantivo ou de um pronome, beleza? Sempre após um substantivo ou um pronome. Depois, eu sempre consigo trocar o relativo o que por o qual, a qual, os quais, as quais, sempre. Ó, fizeram uma grande festa de casamento, a qual durou uma semana inteira. A qual quem? Uma grande festa de casamento. Por isso, questão 7, letra A, de azambuja. Já na primeira, conseguimos trocar, ó, substituir a estrutura. A qual. O rei, vendo sua filha emagrecer, ordenou isso. Aqui é a conjunção integrante. Arrependida, a princesa começou a chorar e disse isso. Conjunção integrante. Ele contou isso e pensando isso. Galerinha, notem, como eu disse, o que o relativo ele vem sempre somente depois de substantivos ou pronomes. Notem que nas letras B, C, D e E, ele está sempre após um verbo. E quando isso acontecer, ele vira uma conjunção integrante. Fechou? Muito bem. Questão 8. Assinale a alternativa na qual os verbos indicam ações hipotéticas. Ações hipotéticas, então a gente está falando dos verbos subjuntivos, certo? Por isso, ó, que pegassem pretérito imperfeito do subjuntivo, levassem pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, ó, os três estão. Por isso, questão 8, letra E de Equador. Hipotético, fala-se então do subjuntivo. Fechou, galera? Muito bem. Ó, pretérito perfeito do indicativo, perfeito, perfeito, imperfeito do indicativo, futuro do pretérito do indicativo. Quando ia comer, ó, ia comer, pretérito imperfeito do indicativo. Juntaram pretérito perfeito do indicativo e também pretérito perfeito do indicativo. Estudando os verbos, hein, galera? Não esqueçam. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí chegamos ao texto 2. Conto de fadas para mulheres modernas. Olha só, temos essa imagem na prova ali. Temos o texto, né? Então, de novo, aquela dica. Leiam um texto para compreendê-lo, vão marcando, né? Era uma vez uma terra onde uma linda princesa, cheia de autoestima, contemplava a natureza, pensava como era maravilhoso lá do seu castelo. Se deparou com uma rã. Então a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa. Tu vê que é meio parecido com a história da princesa do sapo. Tem lago, tem sapo, tem rã, tem princesa, castelo. São bem parecidas. Já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa lançou um encanto trazendo essa rã asquerosa. Enfim. Leiam com calma, vão marcando para entender. Questão 9 diz o seguinte, turma. Em relação aos textos 1 e 2, analise
os itens a seguir. Então temos 4 e é para eu marcar aquela que esteja correta. A princesa do texto 2 tem postura diferente da princesa do texto 1? Com toda certeza. Mostra-se mais confiante, né? Não necessita de um príncipe, aquela coisa toda. A princesa do texto 1 era ecologicamente correta? Não tem essa ideia. Não vou marcar, essa 2 já está. Tenho certeza que a 2 está errada, então eu já vou eliminar a E e a D. Olha aí. Já ficou bem mais fácil. Já tenho certeza que a 3 está certa. Eu só preciso confirmar a número 4, turma. O texto 2 possui o mesmo tipo de linguagem do texto 1, ou seja, ambos os autores se valeram dos mesmos recursos para indicar o antes e o agora? Não, eles não têm a mesma ideia ou a mesma linguagem. Por isso, questão 9, letra B, apenas a 1 e a 3. Ó, os vilões em ambos os textos são o mesmo? Sim. Né? A bruxa é aquela que lança o feitiço. Então a 3, com certeza, assim como a 1, totalmente correta. Questão 10, turma. No fragmento, enquanto sobrevoava pernas de rã a saltê, acompanhadas de um cremoso molho acebolado, de um finíssimo vinho branco, ó, não se pode afirmar que, nessas ideias aqui, nesse fragmento, galera, qual é que não fecha? Ó, o autor faz uma comparação com a comida da princesa, já que essa odiava rãs. Questão 10, B, Brasil. Ó, não se pode afirmar, eu não tenho como afirmar que há essa comparação com a comida da princesa, já que eu odiava rãs. Não tem, isso vai, essa segunda parte vai contra a história ali contada. Questão 11. No fragmento, eu, hein? Nem morta. A expressão sugere que a princesa, vamos ver o que a princesa diz, pensara sobre a proposta da rã, já que é uma princesa dócil e cheia de autoestima. Não tem nada a ver com dócil. Nunca aceitará a proposta da rã, posto que é independente e cheia de autoestima. Por isso, 11B, Brasil. Vai totalmente ao texto 2 que lemos ali, da princesa moderna. Depois de jantar, aceitará, não. Um dia casará, não quererá saber tirar feitiço da rã. Está mais interessado em cuidar de seu lago maravilhoso. Então, o que se refere a essa... Não estou dizendo ao que acontece na história, galera. É aí que tá. Não é para pensar no total da história. Ao que se refere isso aqui, ó. Eu, hein, nem morta. Essa pequena expressão dá essa ideia de que ela nunca aceitará a proposta da rã, posto que é independente e cheia de autoestima. Tem que pensar bem nisso. Não é sobre o que foi contado, resolvido, o desfecho. É para analisar aquele trecho da questão. O trecho exato dado na questão exata. Então, esse, ó, eu, em, nem morta, quando a gente lê só isso e para entender só essa ideia, compreende-se claramente que a letra B fecha a nossa resposta. Questão 12. Será alternativa na qual a vírgula foi utilizada pelo mesmo motivo. Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Então, vendo que a gente está chamando aqui, está conversando com a pessoa, isso aqui a gente chama de vocativo, turma. Ó, então eu preciso achar outro que esteja um vocativo. Por isso, olha aqui, ó. Por isso, letra D, Dinamarca. Do que está falando o sapo? Então sempre que a gente chama alguém, direciona alguém e aparece na oração, a vírgula é obrigatória. E a gente chama isso de vocativo. Questão 13. Luiz Fernando Veríssimo justifica a escolha do título Conto de Fadas para Mulheres Modernas através de vários elementos do texto. Marca alternativa na qual não há esse elemento. Ó, mulheres modernas, princesas modernas. Qual dessas aqui é que não fecha a ideia? Ó, com certeza a proposta da rã não tem nada a ver com o título. Proposta da rã nem lembra o título, não passa nem perto. Por isso, 13, letra D, Dinamarca. 14. Opa! Quanto ao tempo verbal utilizado no trecho, tu poderias preparar o meu jantar, lavarias a minha roupa, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes. Turma,
Isso tudo dá uma ideia de futuro que não sabe se vai acontecer ou que não vai acontecer. É um futuro hipotético, e isso a gente usa o futuro do pretérito. Por isso, cadê? Aqui, ó. Futuro do pretérito do modo indicativo, por isso, letra B, Brasil. Ó, trata-se do futuro do pretérito, aquele que é uma hipótese que provavelmente não vai acontecer. Questão 15. Que ditado popular melhor define a ideia central do conto de Luiz Fernando Veríssimo, esse aí, das princesas das mulheres modernas? Antes só do que mal acompanhado, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Sempre existe um sapato velho para um pé torto, ele vai totalmente contrário ao que está escrito ali. Quem ama o feio e bonito lhe parece, quem gosta pra cima, na cara lhe cai, não. Por isso, letra A de Azambuja, antes só do que mal acompanhado, ele vai muito a favor do que é lido naquele conto no texto 2 do nosso simulado. Como é que tá indo aí? Muitos acertos? Com certeza, né? Show de bola, tô sabendo que a galera tá estudando bastante e indo muito bem nas aulas. Parabéns aí, turma. Questão 16, ó, para 16, observe a imagem abaixo e assinale a alternativa correta quanto à interpretação. Rapunzel, Rapunzel, jogue-me suas tranças. Pronto, meu amor, já segurei, você me puxa? Vocês, príncipes, estão ficando muito folgados, sabia? Então, tipo, ela teve que puxar o príncipe, ela tem que fazer o trabalho duro. Bom, com base nesse rápido raciocínio, na questão 16 ali, turma, é uma charge que critica a falta de educação dos homens atuais, que se dizem príncipes? Não. São quadrinhos que demonstram o amor e o sacrifício de um homem apaixonado? Não. Não mostra nenhum sacrifício do homem. É uma sátira ao humor negro dos contos de fadas? Não. Humor negro, não. Humor negro é uma coisa muito pejorativa, depreciativa, não tem nada a ver. É uma tirinha que... Eu não risquei a porque eu deixei ela porque eu achei ela meio possível, tá? É uma tirinha que explora o amor antigo, como era nos contos? Não, bem pelo contrário. São quadrinhos que comparam as atitudes dos príncipes dos contos com os príncipes contemporâneos. Ó, entre A e E, as duas são bem possíveis, vamos tentar eliminar uma a outra. Aqui, critica a falta de educação dos homens atuais que se dizem príncipes? Não, porque ninguém, ou pelo menos não tem como entender se os homens se dizem príncipes ou não. O que elimina a letra A, turma, é aqui, ó, que se dizem príncipes. Essa parte eu não tenho como concluir a partir daquela charge. Por isso, questão 16, letra E. A letra E, sim, faz uma comparação. Príncipe dos contos com um príncipe contemporâneo. Né? Dali da história fictícia, aquele príncipe ali, ele é tratado como atual contemporâneo. Questão 17. A palavra folgado possui amplos sinônimos. Marca a alternativa na qual contém folgado que não pode ser substituído por folgado na fala da Rapunzel. Despreocupado, malandro, ocioso, preguiçoso, por isso, desajustado não. Desajustado é outra coisa, aquele que não está arrumado, não está justo, não está certinho. Tem nada a ver com folgado. Questão 18. Atente para o verbete do dicionário. Encantado, o que significa? Ó, adjetivo, que sofreu encantamento, enfeitiçado. 2, mágico. 3, entusiasmado, fascinado com algo ou alguém. Relacione os números correspondentes aos sentidos que o dicionário registra para a palavra encantado nas frases abaixo. Assinale a alternativa correta dos parênteses de cima para baixo. Então tem que botar 1, 2, 3 de acordo com o que ocorrer aqui, turma. Ó. Certo? Por isso, ó, entram essas estruturas. Qual é a ordem que vai fechar aqui no nosso exemplo? Ó, ao contemplar a princesa, o príncipe ficou encantado com sua beleza. Então eu já sei que aqui é número 3, ó, porque ficou entusiasmado, fascinado. Então já cai a B, a C e a E. Ó, aqui são iguais, então vamos para a terceira. No Bosque Encantado, há muitas fadas e gnomos. Ó, aqui eu tenho uma ideia de 2. Por isso, letra D, Dinamarca. 3, 1, 2 e 3. Bem simples, né, turma? É uma questão só de atenção e leitura. Questão 19. Observe a imagem abaixo e marque a alternativa correta. Que história é essa? Branca de Neve será a mais bela do reino? Você sempre disse que eu era a mais bonitinha. Bonitinha, feia, arrumadinha. Muito boa essa aí. A questão 19. O uso dos diminutivos na resposta do espelho expressa, ó, atenuação de sentido.
Perfeito? Para diminuir, para não ser tão objetivo e direto, a gente usa o diminutivo para atenuar uma coisa, alguma ideia que a gente queira passar que seja constrangedora para o outro. E aí chegamos na última, turma. Questão 20. Observe a campanha publicitária do Boticário e assinale a resposta correta. Uma vez uma garota branca como a neve que causava muita inveja, não por ter conhecido 7 anões, mas vários morenos de 1,80 m. Tudo bem, há um trocadilho ali, e aí vem a questão. Aquilo ali, qual é a ideia correta sobre aquele anúncio ali que é criado pelaquela famosa loja de perfumes? Compara a Branca de Neve dos Contos de Fadas, a qual era infeliz? Não, ela não era infeliz, eu não posso dizer isso a partir daquela estrutura. Critica a Branca de Neve dos 7 anões, que nunca foi invejada. Pô, sempre foi invejada, aliás, principalmente pela bruxa malvada lá, pela madrasta. Remete a Branca de Neve dos Contos de Fadas, com os produtos do Boticário. Ela é invejada por conhecer homens altos, bonitos e não anões, com toda certeza. 20, última letra C. Fechou, galera? Uma questão cansativa, bastante textos, né? Mas bem fácil se a atenção ficou acima de tudo. Galerinha, continue estudando, leiam bastante e vejo vocês na próxima resolução. Bons estudos e até lá. Tchau!